São Paulo fala aqui, né? Ele fala primeiro que nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E cada um tem o seu lugar na igreja, cada um tem a sua importância. E São Paulo fala também que nós temos dons diferentes. Possuímos dons diferentes. Então, me desculpa, mas se você fala assim, ai padre, não tem um dom nenhum. Acho que Deus me esqueceu, assim, sei lá, os outros têm, faz isso, faz aquilo, né? Fica admirado, vendo assim, mas eu não sei fazer nada. Mentira. Mas eu que estou dizendo não, é São Paulo está dizendo aqui. Mas possuímos dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada. Cada um tem um dom. Lembra daquela passagem dos talentos? Deus deu os talentos lá, né? O patrão deu, né? 5 para um, 2 para o outro, 10 para um e um talento para o outro. E depois foi embora, depois deixou eles para produzir, né? Multiplicar os talentos. Mas um só não é pouco, não, era um valor imenso. Nós temos dons, nós temos carismas. Todos nós cristãos, batizados, nós recebemos a graça de Deus. Nós recebemos o dom do Espírito Santo, os dons da graça. Nós somos templos de Deus, nós somos morada de Deus. Aí ele vai falar alguns dos dons, né? Dom de profecia, dom de ministério, dom de ensino, de exortar, de repartir, de presidir. Lá está presidindo, o nome da presidência, né? Do sacerdócio. O dom da caridade, da misericórdia. Então, qual é o dom que Deus me deu? Quais são os dons que Deus me deu? Mas assim, o dom não é para mim. Isso que é bonito. O dom sempre é para o outro. É para a edificação da igreja. É para a comunidade. Os dons que Deus te deu são para a comunidade. São para nós. E os meus são para vocês. Olha que coisa linda que é a igreja, gente. Que é a comunidade. E quando a gente vai exercitando os dons vão fluindo mais ainda em nós. E a gente aprendeu isso e aprende constantemente. Nossa vida de missionário, de consagrados. Nosso fundador, o Padre Jonas, sempre falava para a gente, né, exercitar os dons. Os dons é como um instrumento que você deixa lá parado e não sai som, mas começa a tocar. Toca aí, Paulo. Aí, ó. Aí começa a mexer, aí ó, o som, tá vendo? Nós somos o instrumento de Deus. Se fica quietinho ali, acabou. O silêncio, mas começa a mexer. Obrigado. É assim a nossa vida. Coloque os dons que Deus te deu em ação, pelo amor de Deus. Não viva como um patinho feio, né? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, bem me quer, mal me quer, pelo amor de Deus. Né? Todo mundo quer o seu bem. Jesus falou que a vossa luz brilhe no meio dos homens, que não é nossa, é de Deus. E o dom que você coloca em ação não é para a sua vanglória, seu orgulho espiritual, a vaidade. Não, gente. É para a glória de Deus. Tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo aquilo que a gente faz é para a glória do nome do Senhor, é para que o Senhor seja conhecido, reconhecido neste mundo através de seus filhos, através da igreja. Esse é o grande testemunho que a gente precisa dar neste mundo. Jesus falou, vós sois o sal, vós sois a luz do mundo e o sal. Imagine uma comida sem sal. Não tem gosto. Salgado é péssimo, né? Não tem jeito de você tirar o sal depois, né? Tá salgado, não tem mais o que fazer. Mas uma comida sem sal também não tem gosto, não tem sabor. Não se esconda, meu irmão, minha irmã, não se acovarde. Mas deixa Deus agir através de você como instrumento. Deixa Deus. Estuda, reza, se prepara. Mas deixa Deus agir em você como instrumento. Você vai ver que o que Ele vai fazer, primeiro na sua vida, e depois na vida dos outros. É tão lindo quando uma pessoa é assim, né? Dada.
uma pessoa generosa, é um instrumento de Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Quanto bem faz. E São Paulo vai dizendo outras coisas para nós. Detestai o mal, aderir ao bem, seja a vossa caridade sem fingimento, amai-vos uns aos outros com amor fraterno. O que Jesus ensinou na última ceia? O mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, rivalizai-vos uns aos outros na estima recíproca. Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito. Não seja desanimado, seja animado, dedicai-vos ao serviço do Senhor, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Isso aqui já deu até livro na Canção Nova. Padre Fabrício. Sempre quando eu vejo essa passagem aqui, como é que é o nome do livro? Fortes na tribulação, já deu livro isso aqui. Olha que coisa linda, gente. Sede alegres na esperança. A gente está no ano jubileu da esperança. Pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Acudir com a vossa parte as necessidades dos cristãos, praticar generosamente hospitalidade, bendizei aqueles que os perseguem. Olha aqui, ó, as bem-aventuranças. Foi dia de Todos os Santos, está tudo aqui. São Paulo pegou as bem-aventuranças de Jesus, colocou aqui. Abençoai e não amaldiçoeis. Você foi feito para abençoar. Foi feito para ficar xingando os outros, brigando com os outros. Qualquer coisinha briga, cuidado no trânsito. Você nunca sabe quem está do outro lado. O que a pessoa, às vezes a pessoa está armada, morre-se de graça. Porque o outro deu uma fechada, aí quer devolver, quer se vingar. Não, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que estão alegres, chorai com os que choram, vivei em harmonia uns com os outros, não suspireis as grandezas, mas conformai-vos com o que é humilde, contentar com aquilo que tem, agradecer a Deus por tudo. Cuidado com a ganância. Olha que coisa. Gente, se nós vivermos isso aqui, nosso sono vai ser tudo tranquilo à noite. A gente vai livrar de tantos remédios, tantas dores aí que estão por aí, né? Sentindo, e não é coisa física não, é coisa espiritual. A gente vê essa palavra. Depois você retoma essa leitura na sua cabeça. É muito profundo, é muito profundo. O evangelho de hoje, Jesus está na casa do fariseu. Olha, vários dias, né? A gente está ouvindo. Primeiro, Jesus foi convidado para esse banquete. E ali, logo de cara, quando Jesus chega na casa do fariseu, ele já dá uma formação para os discípulos. Quando fores convidado, não ocupe os primeiros lugares. Porque ele viu o pessoal chegando, já sentando ali nos primeiros. Não? Vai sentar no último, porque às vezes o dono da festa chega, você está no primeiro, está reservado para alguém mais importante, aí vai pedir para você ir para trás. Aí você vai passar vergonha na frente de todo mundo. Né? Se você sentar lá atrás, não, o dono da festa chegou, meu amigo, vem mais para frente, aí você vai ser honrado. Humildade. Humildade. A santa da igreja, acho que é a Santa Teresinha, não sei qual delas, a Teresona ou a Teresinha, que diz, né, eu prefiro o último lugar, porque por esse ninguém... Teresinha, por esse ninguém briga. Pelo último lugar ninguém briga. Todo mundo quer o primeiro lugar, quer ganhar, quer estar na frente, quer estar... Pelo último ninguém briga. Eu prefiro o último lugar, olha que bonito. E depois Jesus cura aquele homem que tinha acúmulo de líquido, ali também, naquele banquete. E Jesus também fala, né, quando fores convidado, aliás, quando deres um jantar, não chama as pessoas, os parentes que você conhece, os ricos, depois a pessoa vai te fazer o mesmo, vai te retribuir. Chama aqueles que não conseguirão te retribuir. E Jesus continua falando, e tem um homem ali no banquete que vê aquelas palavras de Jesus, aquele momento da mesa, ele fica extasiado, ele fica emocionado, e ele diz para todo mundo assim, feliz de quem tomar parte no banquete do reino de Deus. Aquele banquete ali com Jesus estava tão bom, imagine o outro, né, no reino de Deus. Aí Jesus aproveita para contar uma parábola. Certo homem preparou um grande banquete e convidou muita gente. À hora do festim, enviou um servo para dizer aos convidados, vinde, está tudo pronto, o que você gosta de comer?
O que você gosta de beber? Imagine um banquete preparado especialmente para você. Já foi em festa de casamento, né? Vamos ver em festa de casamento. A gente vai na festa de casamento, está todo mundo alegre, está todo mundo comendo, se divertindo. É um momento de alegria, de festa. Ninguém vai para uma festa de casamento e fica triste num canto. Jesus gostava de ir nos banquetes. As pessoas convidavam Jesus, ele ia na casa dos pecadores, fazia questão de onde ele era convidado para evangelizar, para falar. Ele está na casa de um fariseu, gente. Jesus sabia que os fariseus não gostavam dele. Talvez tinham convidado ele só para pegar alguma palavra, só para ficar observando. Mas ele vai. Ele não tem medo, ele não está preocupado com isso. Ele quer salvar. Ele quer entrar no nosso coração, na nossa casa também. Permita, meu irmão, minha irmã, que Jesus entre na sua casa. E aí está tudo pronto, tudo preparado. Você já fez uma festa, convidou as pessoas e de repente não veio ninguém? Você preparou tudo, organizou, fez a decoração, as comidas maravilhosas, convidou aquele teu amigo e ele falou assim, olha, eu vou, viu? Mas não apareceu. A gente fica chateado, não fica? Fica até com raiva da pessoa, né? Poxa vida, que desfeito. Olha, o dono da festa falou, está tudo pronto, mas todos eles foram desculpando, os convidados. E o primeiro disse assim, eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Comprou um sítio, uma quinta. Você acha que a quinta ia sair do lugar, gente? Não ia sair do lugar, né? Podia ter deixado para outro dia, né? E ver o campo, né? Peço que me dispenses. Outro diz, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Os boi ia fugir também? Não ia. E o outro falou assim, casei-me e por isso não posso ir. São as desculpas que a gente vai dando para Deus para não participar do banquete. Qual que é o banquete que o Senhor nos convida? Qual que é o banquete que nós estamos participando agora? Da Eucaristia. Banquete da palavra. Daqui a pouco o banquete do corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. O Senhor instituiu na quinta-feira santa, na última ceia. E Ele mesmo disse, eu estava ansioso para comer essa ceia com vocês. Estava ansioso. Por que Jesus estava ansioso? Para instituir a Eucaristia, o sacerdócio, o banquete do reino aqui neste mundo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a missa é um pedaço do céu aqui na terra. Quando você participa da missa, você está participando do céu aqui na terra. Gente, isso é muito profundo, isso é muito maravilhoso. E nós fomos convidados gratuitamente, a gente não merecia. Você pagou alguma coisa para entrar aqui? De graça, de grátis, nem falou assim, né? De grátis, imerecido, nós não merecíamos participar desse banquete, mas o Senhor quis nos convidar, nós somos convidados VIP, privilegiados, mas muitas vezes a gente começa a fazer que nem esse pessoal aqui, dá desculpa. Ah, não vou na missa hoje não, eu estou cansado, nossa. Ah, eu trabalhei a semana inteira, eu tenho direito de ficar em casa esse domingo, tenho direito de descansar. Ah, eu vou para a praia, vou fazer um churrasco, vou para o campo, vou para o sítio. Não tem problema nenhum isso aí, tá? Não é pecado, não é? Agora, vai e não se lembra de Deus. Vai e não participa da missa. Vai e perde a missa. Meu Deus do céu, a gente vai dando as desculpas. Tem o rapaz que casou, né? Agora eu casei. Hoje a desculpa muitas vezes são os filhos, né? Coloca nas crianças. A desculpa para ele não ir na igreja. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, as pessoas pegavam os filhos e levavam tudo, né? Passavam a noite inteira rezando. Levavam os colchãozinhos, mesmo na época do frio, levavam as cobertas, as crianças ficavam dormindo, os pais rezando. Quantas vezes eu vi isso no ginásio de esporte, né? No campo, nos inícios da renovação carismática. Hoje em dia, o que tem de casal cristão coloca a culpa nas crianças para não ir na igreja, porque meu filho não dormiu bem, não está bem, não sei o que, está frio, não sei o que, não sei o que.
Ter vergonhice, safadeza. Coloca a culpa nos inocentes hoje. Para não ir na igreja. Sendo que o filho que Deus deu para o casal, o campo que Deus deu. Gente, eu conheço pessoas que eram da igreja, que participavam da igreja, que eram devotas, que eram piedosas. Deus foi abençoando a vida da pessoa, a pessoa foi prosperando financeiramente. Daqui a pouco parou de ir. Não foi mais. Está querendo ir na igreja, agora eu tenho dinheiro, eu estou bem, olha aqui, meus amigos agora. Eu começo a fazer amizade com pessoas que não participam, né? Frequentar outros lugares. Não tem mais tempo para ir na igreja, não. Meus amigos não vão. Veio de ir na igreja agradecer por aquilo que Deus deu, né? Pela prosperidade, pelas bênçãos na vida, pelo casamento, pelos bois aqui que conseguiu comprar, pelo campo que conseguiu comprar. É o contrário. Agora eu não vou porque meu Deus é aquilo ali. Não entendeu nada. As criaturas não são os nossos deuses, nem pessoas. Às vezes são pessoas também. A gente estava indo na igreja, o rapaz, a moça, começa a namorar com uma pessoa que às vezes não é da igreja, não acredita, não quer saber. Não, vou trazer para a igreja. Não traz nada. Acaba que ela também não vem mais, nem ele também vem mais. Não vem mais. Por quê? Agora Jesus não é mais importante. O mais importante é o namorado, é a namorada, é o marido, é a esposa. O mais importante são as desculpas que a pessoa vai dando para não participar do banquete, para dizer para Jesus: olha, não dá para ir, não quero. Tem outras coisas para fazer. Você está dizendo, Deus não é mais importante que a minha vida. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Ao voltar, o servo contou isso ao seu senhor. Então o dono da casa indignou-se e disse ao servo. O dono da casa ficou indignado. Quem que é o dono da casa? É Jesus. Vai depressa pelas praças e ruas da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. No fim o servo disse: Senhor, as tuas ordens foram cumpridas, mas ainda há lugar. O dono da casa disse então ao servo: vai pelos caminhos, obriga toda a gente a entrar, porque para que a minha casa fique cheia. Deus quer a casa dele cheia, gente. E o que a gente vê nas igrejas? Estão cheias essas igrejas? Não estão cheias, estão vazias. Deus quer ver a casa cheia. É muita ingratidão. É muita ingratidão de tudo aquilo que Deus deu para a pessoa. Quantos meus irmãos você talvez conheça, a pessoa foi batizada, fez a primeira comunhão, fez o crisma, às vezes até casou na igreja, e hoje participa mais de nada. Ah, padre, eu não tenho tempo para ir na igreja. Outras palavras dizendo, eu não tenho tempo para Deus. Agora estou trabalhando muito, nossa, o meu serviço lá aumentou, meu cargo subiu, estou ganhando mais, agora não tenho tempo para nada. Um dia, atendendo uma pessoa lá no Brasil, eu falei para ela estava numa vida louca assim de trabalho, estava escrava do trabalho. E ela não estava se sentindo bem. Aí ela foi na igreja, procurar o padre, conversar com o padre. Aí eu falei para ela, filha, você tem que mudar de vida, mas isso aí, você está ganhando um monte de dinheiro, mas e a sua alma? E sua vida com Deus? E Jesus, onde fica? Aí o padre, pois é, olha. E assim, gente, o trabalho envolve mesmo a gente. Não é tomar cuidado, não equilibrar as coisas. Às vezes não é por maldade, mas a pessoa fica ali no trabalho, só trabalhando, é escravo do trabalho. Não tem tempo para nada, não tem tempo para os filhos, para o marido, para os... Deus não quer isso, gente, uma vida equilibrada. Aí eu falei para ela, muda de vida. Larga um, estavam 2 trabalhos, larga um. Aí ela foi, aquele jeito, né? Mas ela largou. Depois passou um tempo, ela voltou. Padre do céu, olha, minha vida é outra coisa agora. Acabou aquela correria, Tá vendo? Você precisava disso? Muito obrigado, Padre. Agradeço aí.
Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Com o que você está gastando o tempo da sua vida? Você está entendendo, padre, né? O padre não está para não trabalhar, não. É para trabalhar sim, mas o que é mais essencial na sua vida? Quem te deu as coisas hoje que você tem? As pessoas que você tem, a sua família, a sua vocação, os dons que você tem, quem te deu? Então colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vocês lembram daquela passagem que Jesus está pregando, aquela multidão, os discípulos em volta, e chega aquela mulher pagã que estava com a filha atormentada por um demônio, e estava lá, Senhor, tem compaixão da minha filha, tem compaixão de mim. E os discípulos, cala a boca, mulher, sai daqui, fica atormentando o mestre. E Jesus lá parecia que não estava, né, todo pleno lá, parecia que não estava ligando para a mulher, né? A mulher foi até chegou perto de Jesus, de joelhos, implorou para Jesus para libertar a filha do demônio. Jesus olhou para ela e falou assim, não é justo, não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. O pão dos filhos, quer dizer, eu estou pregando aqui para o meu povo, né? Eles são os primeiros. Estou dando o pão da palavra para eles, estou me dando a eles. Os cachorrinhos eram considerados pagãos. E ela falou assim, tá certo, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus pés. Tonho. Aí Jesus falou, parou assim, a tua fé, vai mulher, a tua filha está liberta. Veio de uma pagã, uma mulher pagã. E Jesus está dizendo aqui no final do Evangelho, eu vos digo que nenhum daqueles foram convidados. Quem foram os convidados primeiros, privilegiados? O povo judeu, o povo dele. Estava na casa de um fariseu, ali dos amigos, ali dos fariseus, ali, todos eles ali, mas eles não quiseram, não aceitaram, deram desculpas. Começaram a ver um monte de coisa em Jesus, criticar Jesus, nada satisfazia eles. Veio João Batista, do jeito mais radical, eles não aceitaram. Veio Jesus, também não aceitaram, nada, e nem criança mimada. Às vezes a gente é assim, a gente se comporta com Deus, nem criança mimada. Então Jesus está dizendo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Meu irmão, minha irmã, nós somos convidados. Daqui a pouco o padre vai dizer, felizes os convidados para o banquete especial. Nós somos felizes. Você está participando? Você está vindo à missa? Você está se esforçando? Você está vivendo esse momento realmente com todo o amor do seu coração, todo o desejo da sua alma? Ou você vem arrastado como vem? Coloque a mão no seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos. Quais as desculpas que você tem dado, meu irmão, minha irmã? Como você tem respondido ao convite de Jesus? Ao convite que Ele faz nesta noite. Ele que preparou tudo para nós. Ele que nos deixou os sacramentos, que nos deixou a igreja. Diga ao Senhor, Senhor, aqui eu estou e aqui eu quero ficar. Que nada, Senhor, nem ninguém, nenhuma situação, Jesus, me desvie deste banquete da Eucaristia, Senhor, esse banquete da palavra, esse banquete da missa, Jesus, que é um recorte do céu, Senhor, aqui na terra, que é experimentar a Tua graça, Senhor, a comunhão contigo, a estar à mesa contigo, Jesus. Que alegria, Senhor, que mistério. Eu não sou digno, mas o Senhor me convidou. O Senhor me atraiu. O Senhor fica feliz com a minha presença. O Senhor sente falta quando eu não venho à tua casa, ao teu banquete. Foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me convidou, foi o Senhor que me vocacionou. Obrigado, Jesus. Eu quero sempre estar na tua presença, Senhor,
Dai-me a graça da perseverança. Dai-me a graça da constância, Senhor, da fidelidade, Jesus, da resposta. Eu não dê desculpas, Senhor, esfarrapadas. Eu não recuse, Jesus, o teu convite, Senhor, mas que eu aproveite a graça, a oportunidade que eu tenho hoje. Obrigado, Senhor.